Temos presente em nossos estúdios Carlos Marighella. Dos militantes, né? Então ele vai falar em 1966 da continuidade da ideia de que o golpe militar foi uma derrota que tem como sua causa fatal de resistência ocasionada pelo despreparo e da dependência que os comunistas criaram com a burguesia nacional. Dessa forma, o eixo central do texto é a crítica à linha pacifista de combate à ditadura que era representada por PCB. Aponta que a esquerda, mesmo em ameaça de golpe, e mesmo dizendo palavras de ordem que se os inimigos levantassem a cabeça seria cortada imediatamente, não se preparou para tal, ficando, dessa maneira, apenas um discurso. Essa situação, para Marighella, demonstra um profundo erro ideológico que se traduz pela perca do sentido de classe na luta, que se reflete na ilusão de confiar em uma perspectiva na qual os Estados Unidos não estaria interessado em um golpe. Na ilusão também de se acreditar em um exército que apoiaria e que seria aliado da esquerda naquele momento. Então, qual eram as críticas ao PCB naquele contexto? Era o seguinte: o PCB acreditava que existia uma linha dentro do exército que seria contra o golpe. Dentro da Marinha, que era legalista, uma linha que defenderia a democracia e que não estava atrelada com ideais imperialistas e que seria forte o suficiente para unir marinha, aeronáutica, etc., junto com a burguesia nacional, para defender a democracia. Mas só que isso não aconteceu, e o Marighella vai falar que isso é um erro ideológico, rompimento com a lógica comunista. Por quê? É acreditar que a burguesia nacional vai liderar a revolução. É esquecer que o proletariado e existe uma luta de classe. Por isso que ele vai falar que é um rompimento ideológico, um erro crasso, fundamental do PCB. O erro fundamental apontado por Marighella é que a esquerda fazia um trabalho de cúpula com os trabalhadores urbanos. Pensando nos trabalhadores rurais, a situação era ainda pior, os ignorava. Então, por que o PCB não construiu uma organização de massa na qual se existisse uma resistência popular diante daquela situação? Esse é um erro fundamental do PCB. Ele fazia trabalho de cúpula. O que é trabalho de cúpula? Trabalho de cúpula é o que ele vai criticar, principalmente no segundo livro, e isso que vai dar direção para a linha da ALN, Ação Libertadora Nacional, que é o movimento que ele vai fundar em 1968, que é o seguinte: é a gente ficar fazendo reunião e ficar discutindo o tempo inteiro e falar e ficar discutindo para criar pauta. Então a gente vai para uma reunião e não vai propor ações diretas para agir na realidade. Nós vamos ficar discutindo entre nós, enquanto iluminados e vanguarda revolucionária, conhecedores do marxismo e de toda aquela lógica soviética, e a gente não vai decidir nada. Era essa a crítica, isso é o trabalho de cúpula, em vez de estar na fábrica. Em vez de estar na porta das escolas conversando com secundaristas. E é justamente isso que ele vai criticar a postura do PCB. O elemento novo apresentado neste texto é a ideia de que resistência não se encontra mais na relação de um compromisso com a liberdade, mas em não permitir o processo de institucionalização do golpe, retomando assim a ideia de que não existe mais espaço para a disputa legal da democracia burguesa. A ditadura pautava-se pela força. Agir pacificamente naquela conjuntura, ela colaborar com o processo de tornar a ditadura institucional, processo de institucionalizá-la. O que é isso? No Porque Resistir à Prisão, Marighella vai fazer uma defesa na qual resistir é sobreviver. Existem duas opções no Porque Resistir à Prisão com Marighella. Ou é você se conformar com aquela realidade, e aí aparece no documentário que o conformismo para ele é a morte. Então os revolucionários e o povo só tinha uma opção, que era a resistência, porque resistir é lutar pela liberdade, é lutar pela vida. Aqui ele já vai mudar esse caráter, falar, não é só pela liberdade, era para não tornar legal a ditadura militar, porque a partir do momento que você torna um golpe institucional, não legal, um golpe da ilegalidade
e você tenta disputar aquilo, não sendo pacífico, agindo como se as normas do jogo, que a Constituição ainda estivesse valendo, é você legitimar aquele golpe militar. É você tornar aquele golpe legal. Então, o que o Marighella vai falar nesse momento? É o seguinte: existiu um golpe militar. A Constituição foi rompida. Não devemos mais agir como se a Constituição estivesse em vigor. A ditadura militar está nos massacrando, está sendo violenta, está torturando pessoas. Então a gente tem que agir com violência. Não tem como resistir a uma ação violenta, sendo que as normas não estão mais em jogo. Não tem como você abrir um mandato legal e questionar, a partir de meios jurídicos, uma ditadura, porque não existe mais democracia. É isso que ele vai defender. Neste sentido, ele demonstra que não é possível confiar na liderança da burguesia. Os laços arraigados com o latifúndio e o imperialismo a tornam inimigas do povo. Essa tática política fracassou com o governo Goulart, mostrando-se inevitável o ocorrido pela sua limitação de classe. Ele fazia parte da classe burguesa, então não tinha como o povo e as lideranças, as vanguardas revolucionárias, acreditar nessa liderança dele. Nesse sentido, a solução que Marighella aponta para esse problema é o proletariado, junto com o camponês, liderarem a frente única para acabar com a ditadura. Para tanto, o comunismo deve fortalecer, os comunistas devem fortalecer a força do proletariado através da ação, trabalhando com ele, tanto ideologicamente quanto ocupando as fábricas. Então ele está defendendo que trabalhar ideologicamente é você ir lá e não fazer trabalho de cúpula. É você ir na frente da fábrica e conversar com o camponês, ou com o trabalhador, com o operário. É você ir nos interiores do Brasil e trabalhar ideologicamente com os camponeses. E, além disso, é você ir para a fábrica e se tornar um operário. É você disputar os sindicatos ideologicamente. Então é isso que ele está fazendo a defesa. Indo em contramão com o partido, argumenta a importância do camponês para a luta e a necessidade do trabalho do campo, trazendo os camponeses para o foco das ações. Quando você pensa hoje em trabalho com o camponês, é uma coisa que para a gente é um pouco absurdo. Mas naquele momento não era absurdo. Naquele momento a gente está falando de 1966. Então eu trouxe, 64, 66, eu trouxe uns dados para mostrar aqui para vocês sobre qual que era a população naquele período. Esse daqui eram os dados da população urbana. Eu tirei isso aqui do IPEA. E aí eu peço obrigado ali para o meu amigo Gustavo, para outros amigos que estão ali do fundo, outros amigos da geografia, que me apresentaram esse site e essa plataforma de pesquisa. E aqui mostra um pouco sobre a gradação de 1940 até 2010, de como a população foi rumando para a cidade. Então, quando ele fala de camponês, ele está pensando primeiro na cidade. Em 1900, vocês conseguem ver aí? Em 1964, 65, 66, tinha em 64 38 milhões de brasileiros na cidade, 40 milhões de brasileiros na cidade, 42 milhões de brasileiros no campo. Agora vamos olhar os dados, né, na cidade também. Vamos olhar os dados do campo. Essa é a tabela da população rural. Tá vendo? Eu pesquisei aqui em maio desse ano. Então vamos lá, nos mesmos anos. 54, 40 milhões de brasileiros. 55, 40 milhões de brasileiros. Oi? 65, 66, 40 milhões de brasileiros. Então se permaneceu, era metade da população naquele momento estava no campo. Então fazia sentido ele falar e defender a tese de que era um erro do PCB naquele momento ignorar 40 milhões de brasileiros que estavam morando no campo.
Sendo que, de uma certa forma, 2 milhões a mais de brasileiros de 66 estavam morando na cidade. Mas só que qual que era o conceito de cidade naquele momento? Até hoje é questionado um pouco esse conceito. E aí eu não vou me aprofundar nisso. O que era cidade na década de 60? Será que era a cidade que a gente pensa hoje? Será que... Porque tem um... Não sei, eu vou me arriscar aqui, desculpa, Gustavo, para os conceitos geográficos, mas qualquer cidade era meio que uma igreja, uma praça e ruas asfaltadas em torno de um centro, e se construía um povoado em torno daquele espaço organizado, minimamente organizado. Então, isso é o conceito de cidade. Então, se uma cidade tipo Iraí de Minas, perto de Patrocínio, vocês conhecem? Iraí, uma cidade que é um ovo. E se ela tivesse uma praça, uma igreja e organizado minimamente, era uma cidade. Isso significa que é urbano? Você vai em Iraí hoje, eu não acho que aquilo é urbano. Tipo, brincadeiras à parte, mas tipo, é só para exemplificar isso. A gente questionar, será que era urbano? Então, de uma certa forma, a maioria da população morava no campo. Como que uma instituição que se diz representante do povo e que vai liderar uma revolução em prol do povo vai negar a maioria da população? Vai ignorar o camponês, vai falar que é o operário, sendo que o operário era a minoria de uma certa forma da população, dos trabalhadores. Então é esse o embasamento que o Marighella vai tentar propor. Fala, não, a gente tem que ir para o campo, a gente não tem que ficar discutindo em cúpula, a gente está em ditadura militar. As primeiras ações revolucionárias que existiam no Brasil foi a Liga Camponesa, foi o Julião, em 1962, 63, antes do golpe militar. E ele estava ajudando os camponeses no campo a negar o latifúndio. Se a gente for voltar ao passado, eu vou falar um pouco, quando eu for discutir algumas questões da guerrilha no Brasil, e quando eu for discutir o debate historiográfico, quem foram as primeiras resistências populares que existiram no Brasil no período de regência e colonial? É o povo do Lampião. Se for olhar a maioria das resistências, Palmares era um movimento camponês, de uma certa forma, assim, fazendo o anacronismo de conceito. Mas é o campo. As lutas mais arraigadas é no campo no Brasil. Qual é o maior movimento que a gente tem hoje organizado da esquerda brasileira? Se não é o MTST, se não é o MST, é o campo. É o trabalho da terra. Quem alimenta a cidade? Quem alimenta, tipo... Deixa eu passar o microfone para você. Porque eu já vou ter que sair já, só para comentar. É só lembrando que a primeira guerrilha rural que teve no Brasil foi durante a década de 50, com a guerrilha do Zé Porfírio, aqui em Trombas e Formoso, com 50 e poucos. E inclusive foi a única guerrilha que atingiu seus objetivos, que chegou de fato a vencer o inimigo, né? E não foram organizados por partidos políticos. Foi uma guerrilha criada e desenvolvida pelos próprios camponeses ali que estavam lutando contra os latifundiários e queriam tomar a terra deles, né? Inclusive no livro, eu até indico ler esse livro, esqueci o nome do autor agora, mas depois eu passo para o Cristiano, que relata essa fase histórica, né, da luta popular, que o cara ainda brinca, né, enquanto que Fidel Castro ainda estava tentando se defender diante dos tribunais de Moncada, né? Invadiu a Moncada, Zé Porfírio já estava com seu grupo guerrilheiro já metendo bala nas tropas do governo. E o governo teve que sentar e negociar, porque mandaram exército, mandaram polícia, exército, não conseguiram derrotar a organização assim, bem rudimentar dos camponeses, que não tinham acesso a ciência militar nenhuma, né? Eles não conheciam a luta dos guerrilheiros da China, do Vietnã, de Cuba. Não, eles apenas conheciam o terreno muito bem, e estavam armados com armas assim de caça, né? Mas pelo fato de eles conhecerem bastante o terreno, estar se organizado, né? Conseguiram superar o exército. Sim, né? Sim. E a gente olha também em Canudos, a Guerra de Canudos. Se não foi aqui ali uma disputa de guerrilha contra o exército, não tem como a gente pensar nesse sentido, né?
Então acho que esse questionamento partindo do hoje e pensando o passado de uma certa forma é o exercício do historiador. É as questões que a gente coloca hoje. Por que será que o movimento do MTST, do camponês, é um dos movimentos mais fortes que a gente tem no Brasil? Se não o maior. É uma questão que a gente tem que pensar.